Recebam todos a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta, teu irmão em Cristo, Washington Siqueira. Que bom que você está aqui conosco. Bom ter você aqui na nossa sintonia. Que Deus te abençoe, que Deus guarde sua vida. Que Deus possa cobrir você com o sangue dele, com a proteção. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, onde nós vamos terminar hoje de ler o livro de João e depois nós vamos começar o livro de Atos. Já lemos aí Marcos, Mateus, Lucas e agora vamos finalizar hoje o livro de João, lendo aí os últimos 3 capítulos que nos faltam, 4 capítulos que faltam aí do livro de João, do capítulo 18 ao capítulo 21, para a nossa meditação no dia de hoje. Vamos juntos ler para ganharmos tempo. Quero convidar você para pegar aí a sua Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia, convide a sua família, convide os seus filhos. Mande o link no grupo da sua igreja e vamos juntos ler a palavra de Deus. Convide os irmãos, as irmãs para juntos lermos. E antes de começarmos a leitura do capítulo de hoje, eu quero pedir a você que deixe o seu like aqui embaixo, deixe o seu joinha, clique no gostei, compartilhe, divulgue e juntos nós vamos semeando a palavra de Deus. Às vezes nós divulgamos tantas coisas que não edificam, enviamos, compartilhamos, postamos tanta coisa que não edifica, que não traz coisa saudável para a nossa vida espiritual. E quando estamos aqui lendo a Bíblia ou quando estamos orando, poucas pessoas divulgam, poucas pessoas compartilham. Mas eu quero convidar a você que faça isso, compartilhe, divulgue e juntos nós vamos ganhando almas para o reino de Deus. Já pegou a sua Bíblia? Já convidou a sua família? Já deixou o seu like? Vamos lá então neste momento ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João. João capítulo 18, aonde nós vamos ler a mensagem de Deus. Vamos ler João capítulo 18, a partir do versículo 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais, os principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanterna, achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobreviam de vir sobre ele, adiantou-se e lhes disse: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Para se cumprir essa palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na tua bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Versículo 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote
e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhes Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás. Vamos ler agora o versículo 25 do capítulo 18. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não. E um dos servos, o sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortava a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para que não contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusações trazeis contra este homem? E responderam e disseram: se este homem não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o-vos e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significado de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhes: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu ou outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim, que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os servos para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Vamos ler agora o capítulo 19 do livro de João. João, capítulo 19, versículo 1 a seguir. Pilatos, pois, tornou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lá puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: salve, rei dos judeus.
e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez para fora e disse-lhes: Eis que vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinho e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais, os sacerdotes e os servos gritavam, dizendo: Crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, ficou mais ainda atemorizado. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu então Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: Se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-o no tribunal, no lugar chamado Listrototos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucificam. Disse Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais, os sacerdotes: Não temos rei senão a César. Então entregou-o para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Versículo 17 do capítulo 19, a crucificação. E levando eles a costa a cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico e em latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas aquele que disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi? Escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para que cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida, toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura, que diz: Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a sua irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca.
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Por isso, aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Versículo 38 do capítulo 19 de João. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Vamos ler agora o capítulo 20 do livro de João, que fala sobre a ressurreição. Estamos aí caminhando pelo Novo Testamento e estamos vendo a trajetória que Jesus passou, que Jesus sofreu, para que hoje nós pudéssemos ter essa liberdade. A salvação que eles rejeitaram, ela veio para nós. E é por isso que estamos aqui lendo, porque às vezes nós tiramos tempo para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, passamos aí 8 horas do nosso dia trabalhando e quase não temos tempo para meditar e ler a Bíblia. Por isso é importante a gente tirar aí 30, 40, 60 minutos antes de dormir, ainda que tenha um cansaço, para lermos a palavra de Deus. Muitas pessoas focam apenas em orar, na oração, em pedir uma oração, e esquece que tudo que Jesus tem para falar conosco, Ele fala também através das suas palavras. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, ou seja, tudo que vai acontecer no nosso amanhã e está acontecendo no nosso presente, já sabíamos que isso haveria de vir, porque Jesus nos alertou e nos comunicou isso através da sua palavra. Vamos lá? Capítulo 20 do livro de João, a ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e se foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguiu, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos.
Tornaram, pois, os discípulos para casa. Versículo 11, Jesus aparece a Maria Madalena. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela disse: Porque levaram meu Senhor embora e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Agora vamos ler o versículo 19 do capítulo 20 de João. Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegravam vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas eles disse-lhes: Se eu não vir um sinal dos cravos em tuas mãos, e não puser o lugar no dedo dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-a no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados que não me viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos ler agora o último capítulo do livro de João. Capítulo 21 do livro de João. Vamos ler agora o capítulo 21 do livro de João, a partir do versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar.
Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros 2 discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus outra vez: apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez disse-lhe: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a 3ª vez: ama-me. E disse-lhe ele: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderá as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando, viu os que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Terminamos aqui de ler o livro de João. Lemos aí a última etapa do capítulo 18 ao capítulo 21. Entregando então aqui o nosso propósito da leitura do livro de João. E depois nós vamos começar
o livro de Atos, que já é um pouco maior, né, do que o de João. E vamos ler aí o livro de Atos, depois com 28 capítulos. Vamos estar repartindo durante a semana para lermos. Feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus por este momento que Ele nos permitiu e nos concedeu de estarmos aqui lendo a Sua palavra. Senhor nosso Deus, poderoso e eterno Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos porque finalizamos aqui mais uma leitura da palavra do Senhor. Deus, que essa palavra possa produzir frutos de arrependimento, que essa palavra possa produzir cura para essa vida, cura para essa alma, que essa palavra traga para essas pessoas o discernimento, a sua vontade, que essas palavras possam produzir vidas em nossa vida, saciar a nossa alma daquilo que nós necessitamos, curando, Senhor, as nossas enfermidades. Porque o Senhor nos deu poder e autoridade para expulsarmos os demônios e curar os enfermos, tudo por meio do Teu nome, através desta palavra. Que essa pessoa que está nos acompanhando, que está lendo conosco a palavra do Senhor, que acompanhou este livro de João, Senhor, seja edificado, abençoado, prosperado, para que o Teu nome seja glorificado. Deus, que essa pessoa sinta na sua vida o fortalecimento espiritual, a graça do Senhor sobre eles. Que não falte, Senhor, o pão, o alimento diário e também o alimento espiritual para vossas vidas. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós glorificamos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor ainda vai fazer. Senhor, entra neste lar, entra nesta casa, dando livramento, a proteção e garantindo a vitória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Não esqueça de compartilhar, de deixar o livro, deixar o seu like aqui, e nós voltamos lendo aí um outro livro da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.